Bem, queridos, vamos falar um pouquinho sobre a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, promulgada pelos senhores deputados da Assembleia Nacional Constituinte, em 5 de outubro de 1988. A nossa Constituição, tomara que nós tenhamos orgulho dela, embora nem sempre cumprida, mas muito bem criada e abrangente, tanto que é conhecida como Constituição Cidadã. É nela que nós vemos todos os direitos e, por que não, deveres e instâncias de ligação da nossa vida social, sempre buscando o bem da nação brasileira. Nós poderíamos fazer um vídeo aqui falando sobre todos os pedacinhos dela ligados à educação, como é proposta, mas nós ficaremos realmente umas 2 horas e meia falando. E há coisas, há aspectos que, embora liguem-se à educação, como aposentadoria, verbas, aposentadoria e pagamentos, remunerações, que não são coisas tão importantes de nós sabermos talvez nesse momento. Então nós vamos ressaltar o que pudermos nos aspectos dela, está bem? Esqueci de me reapresentar, eu sou Camargo, professor Camargo, Santo André, São Paulo, percorri aí quase todos os cargos e funções da educação pública, tanto municipal quanto estadual. Minha carreira maior foi no Estado, acabei de me aposentar agora, há alguns meses atrás, como supervisor de ensino. Está bem? Então vamos lá refletir um pouquinho sobre a nossa Constituição. O preâmbulo dos Constituintes é muito bonito e acho que vale a pena ser lido. Ele diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Isso se deu a 5 de outubro de 1988. Nós começaremos a falar um pouquinho do artigo 5º, lembrando que o artigo é imenso. Só ele acho que traz no seu bojo todos os direitos e garantias do cidadão brasileiro e os viventes no Brasil, de forma legal. Só ele conteria todos esses direitos, está de tão grande que ele é, e tão extenso, e tão grande e tão específico em alguns momentos quanto aos direitos das pessoas. No seu caput ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí ele vai fazer várias colocações, tá? Que se nós fôssemos falar só nele, nós ficaremos 1 hora e meia só nesse artigo. Mas ele fala de que homens e mulheres são iguais perante a lei, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser por força de lei, que ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante, e que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E ele continua, gente, ele fala sobre direito de resposta, a inviolabilidade e liberdade da consciência de crença, da prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. E aí ele vai, a cada item, eu proponho que vocês passem os olhos, ele vai falar sobre coisas importantíssimas da vida, que são garantias fundamentais dessa vida do cidadão brasileiro, tá bem? Do direito de propriedade, da liberdade, do direito à imagem, do não uso da imagem sem autorização das pessoas, enfim. Ele vai falar sobre tudo isso no bojo de seu artigo. Direito de herança, sucessão de bens, a importância da defesa do consumidor, a postura do consumidor diante dos órgãos públicos, do quanto ele pode exigir, cobrar e denunciar quando não for bem atendido,
da gratuidade perante os órgãos públicos quando precisar de certidão, de petição, etc. Da prática de racismo, que constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Isso está imerso no artigo 5º. Enfim, gente, nós ficaríamos aqui realmente 1h30 só nele, tá bem? Ele é bastante grande, eu sugiro que vocês passem os olhos, não de uma vez, mas um pouco por dia, para pegarem assim os pontos principais dele, mas sobretudo o seu espírito. Estamos continuando a rodar aqui o material para nós vermos o que é melhor. Importante que lá no finalzinho dele, ele traz uma coisa significativa, de que os tratados e convenções internacionais que forem adotados pelo Brasil, eles têm força, se aprovados pelo Congresso Nacional, de acordo com algumas exigências, ele tem força de emenda constitucional. Portanto, o que for aprovado pelo Brasil como signatário, ele tem força de emenda constitucional para nós brasileiros, está bem? E aí a gente dá um pulo para o artigo 37. O artigo 37 é aquele importantíssimo artigo que vai falar sobre os princípios da administração pública. Então, o que diz o artigo 37? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí ele dá mais algumas dicas, e ainda obedecerá a... E aí ele dá várias coisas sobre os cargos, empregos e funções, como tem que ser investido e criado esse cargo e ocupado, atendido, prazo de validade dos concursos, que a Constituição traz até 2 anos, prorrogáveis por mais uma época de 2. E aí vai o artigo 37, ele vai falando de funções de confiança, do direito à greve, do direito à associação sindical, liberdade de associação sindical, e etc, etc, tá? Entre eles, ele vai falar também, lá no inciso 16º, artigo 37, então nós estamos falando, né? No inciso 16º, ou 16, a gente pode dizer assim, sobre a vedação da acumulação de cargo. Não se assustem por eu falar a palavra acumulação. Aquele outro termo que as pessoas falam, eu não gosto de falar porque às vezes marca, né? Mas enfim, bom, vou ter que falar. As pessoas usam o termo acúmulo de cargo. Errado, tá, gente? Tentem apagar isso da cabeça. Acúmulo é de sujeira, de detrito, de areia, de água, enfim. Quando nos referimos a cargos e salários, nós dizemos o termo correto é acumulação. Então, o que o inciso 16º do artigo 37 vai dizer? Que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, é importante ressaltarmos isso. A lei, ela proíbe, ela veda a acumulação remunerada de cargos públicos. Ponto. Porém, ela abre algumas exceções. Então, a acumulação remunerada é uma exceção que a lei dá. Tá bem? Quando houver compatibilidade de horários, ou seja, quando os horários forem compatíveis, não coincidentes, tá? Compatíveis, ou seja, quando puder-se trabalhar sem um atrapalhar o outro, e observado ainda os incisos, as alíneas, perdão. Quem que pode acumular cargo público remunerado das exceções? 2 cargos de professor, isso pode. 1 cargo de professor e outro técnico ou científico, isso também pode. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões realmente regulamentadas, tá? Esses são os casos em que são permitidas as acumulações remuneradas diante da nossa Constituição. E aí depois ele vai falar aos empregos e funções, na acumulação, como deve ser observado, que o mesmo que vale para os órgãos públicos, valem para as sociedades de economia mista, suas subsidiárias, empresas públicas, sociedades mistas e outros órgãos ligados, tá? Desde que tenham esse cunho público.
O artigo 37, gente, ele vai falar sobre vários aspectos da administração pública ainda. E ainda algumas outras situações em que aposentados querem acumular alguns proventos, em que a lei não permite e tal. E ele lembra lá no finalzinho que, em síntese, o que vale para acumulação em exercício vale também para acumulação de aposentadoria. Tá bom? Então a regra é a mesma, mesmo aposentados, só valem essas exceções para acumulação de proventos públicos. Está bem? Sobre os servidores, a Constituição vai pregar sempre que eles tenham dignidade no seu trabalho, que sejam valorizados, que os órgãos, no caso União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, façam planos de carreira e regimes jurídicos que beneficiem os servidores públicos. Lá no artigo 40, ele vai lembrar, inclusive é importante ressaltar, o artigo 40, gente, ele já foi alterado após a Constituição por 3 vezes. Os textos estão todos riscados e renovados. O artigo 40 ele vai falar sobre o regime de previdência social e aposentadoria. Então, o que ele diz? O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado nos seguintes casos: por incapacidade permanente para o trabalho. Outro caso, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Tem várias alterações no bojo desse artigo 40, tá? E, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, isso no âmbito da União. No âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, a idade mínima estabelecida será de acordo com a lei e Constituição que os estados e lei orgânica que os municípios criarem sobre isso. Eu creio que a totalidade dos municípios e estados já criaram logo após a União ter alterado a dela, está bem? Sobre os regimes de previdência, não quero mentir para os senhores, os artigos são muito grandes e a lei detalha assim, coisas, aspectos importantes do regime de previdência social, que não podem haver mais regimes do que os existentes, existentes, e os existentes têm que ser mantidos e bem explicados e esclarecidos, que não pode se haver obrigatoriedade, mesmo quando o governo cria uma aposentadoria complementar, ele não pode obrigar os servidores a aderirem a ela, ou seja, a lei vai pensando cada caso para não prejudicar os servidores públicos. E lá no artigo 41, deem uma olhadinha, embora não tenha sido pedido, e muita gente nem faz questão de saber deste artigo, mas enfim, é bom dar uma olhadinha no artigo 41 sobre a estabilidade dos servidores públicos. Ela existe ainda bem, né? Ainda bem, para os bons servidores ela é muito salutar. E deem uma olhadinha sobre a estabilidade dos servidores públicos no artigo 41. E aí sim, nós chegamos ao artigo 205, estou fazendo uma pincelada, como eu disse, estou fazendo uma pincelada nos artigos que se ligam à educação, de certa forma, mesmo que aos servidores, está bem? No artigo 205, artigo maravilhoso, que todos nós mantemos a leitura de vez em quando, é muito importante para nós. O que ele diz, o artigo 205, que é o primeiro artigo da Constituição que fala da educação propriamente dita. Lembrando que a educação ela é colocada no mesmo capítulo que a cultura e o desporto, tá bem? Talvez pela intenção dos legisladores de entender que tudo isso faz com que as pessoas se desenvolvam. Quiçá nossa sociedade trabalhasse mais juntas, né? A educação, a cultura e o desporto. O que diz o artigo 205, então? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Olha que interessante, embora ele traga o Estado primeiro, ele logo cita a família. Então, a educação é dever do Estado e da família. E será promovida a educação incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Para quem estudou a LDB, a Lei 9394 de 1996, a Lei Maior da Educação no Brasil, já viu que os fins da educação são exatamente esses, tá? E a Constituição que os pregou lá, antes inclusive da LDB. O que a educação quer?
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E o que tem de importante também no artigo 205 é essa aliança entre Estado e família. Eu me lembro quando eu era diretor de escola, mesmo diretor novo, tal que eu já usava esse artigo para quando a gente fazia reunião com pais e responsáveis, e eles às vezes não compareciam às reuniões. Então eu usava esse artigo aí, mandava um bilhete para os pais, um comunicado chamando-os e explicando que eles não estavam cumprindo o artigo 205 da Constituição brasileira e que se insistissem em não comparecer, eu mandaria o nome deles para o juiz, dizendo que eles não estão assumindo o artigo 205 da Constituição. Os pais compareciam preocupados, assustados. Com isso a gente conseguiu, eu me lembro que quando eu cheguei a essa escola, nós tínhamos um nível de presença de 25% a 30%, nós subimos na segunda reunião já para 70% de pais, 70% a 75% de presença dos pais. Para aquela comunidade foi uma vitória, só através desse artigo 205. E aí, gente, no 206, a Constituição vai trazer para nós os princípios da educação. Quais são eles? Rapidamente, tá? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, e aí já lembra a coexistência das instituições públicas e das instituições privadas de ensino. Elas podem coexistir. Lembrando que a existência de escolas e instituições privadas não é proibido. Tem gente que olha com maus olhos, ao contrário, a Constituição disse que elas podem existir, desde que elas cumpram as normas legais do país, do Estado, do município, do Distrito Federal, e que elas sejam autorizadas e fiscalizadas pelo poder público. Isso é muito importante, mas elas podem existir. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, enquanto estiver escrito isso na nossa Constituição, nós não precisamos ficar preocupados, achando que alguém vai vir cobrar da escola pública para matricular as crianças na escola pública. Não. A Constituição garante gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, gestão democrática do ensino público. Lembrem-se que a gestão democrática, tanto na LDB quanto na Constituição, elas são pedidas, exigidas no ensino público. Garantia de padrão de qualidade e continua. Piso salarial profissional nacional. Nós já temos um piso salarial profissional nacional. Pena que ele é por 40 horas, né? Quem dera ele fosse por 20. Por 40 horas aquele valor não é muito grande, mas existe o piso salarial profissional nacional. E a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Bacana a Constituição lembrar isso, né? A LDB também lembra. Que é garantido às pessoas o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Depois, no artigo 207, vai falar um pouquinho das universidades, que elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. As universidades devem realizar ensino, pesquisa e extensão. Essas três exigências são indissociáveis. Pena que as universidades façam muito pouco no sentido de extensão, na minha opinião. Está bem? E aí estamos chegando lá no artigo 208, gente. Importantíssimo, hein? Passem os olhos no artigo 208 da Constituição, por favor, porque esse costuma cair nas provas e bastante, além do nosso conhecimento mesmo. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, hoje, qual é a fase de educação obrigatória no Brasil? Dos 4 aos 17 anos de idade. Repetindo, a educação obrigatória no Brasil, básica obrigatória, é dos 4 aos 17 anos de idade. E a lei assegura que, inclusive, a sua oferta dessa educação gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Embora ela seja obrigatória dos 4 aos 17, é assegurado aos jovens, adultos que não tenham estudado na época que deveriam ter estudado, que possam ter acesso a ela de forma gratuita. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A lei ainda fala portadores de deficiência, até porque em 88 vocês sabem que esse termo ainda estava sendo observado.
Hoje nós sabemos que nós não falamos portadores. Portar é portar uma pendrive, que eu posso portar agora, posso deixar depois. Ter uma deficiência, estar com a deficiência, é uma coisa que faz parte daquele ser. Então a gente diz pessoa com deficiência. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Então, na verdade, educação infantil até 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, oferta do ensino noturno regular, isso é uma exigência da Constituição, suplemento de material, recursos, etc., para alunos que dele precisem, para que não se deixe de estudar por falta de recursos. A lei lembra, no inciso 7º deste artigo, parágrafo 1º, que o acesso ao ensino obrigatório é obrigatório e gratuito, ele é direito público subjetivo. Ele é um direito público, ou seja, para todos, e ele é subjetivo, pessoal. Ninguém pode tirar esse direito dos alunos, tá bem? Das pessoas. Nós estamos percebendo que o vídeo está ficando grande, então eu vou tentar ainda passar no que não for tão necessário para esse momento, tá? Mas aí o artigo 212 nós não podemos deixar, e aí outro que eu convido vocês a darem uma olhadinha. O artigo 212, ele vai dizer sobre os mínimos aplicáveis à educação pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então o que diz o artigo 212? Ele diz: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos que 25% da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, para manter e desenvolver o ensino, a União é obrigada a aplicar no mínimo 18% das suas receitas e os estados, o Distrito Federal e municípios no mínimo 25%. União, 18, mínimo de 18, estados, municípios e Distrito Federal, mínimo de 25%. No caso de São Paulo, na Constituição de São Paulo, reza-se que o Estado aplicará 30%, ou seja, ele cumpre a tarefa de casa e mais um pouquinho, tá? Mas, infelizmente, a administração atual, o governo atual do Estado de São Paulo, está querendo baixar de 30% para 25%, ele está cumprindo os mínimos necessários por Constituição, pedidos exigidos por Constituição, mas é lastimável que isso aconteça. Vamos torcer para que não seja aprovada isso pelos nossos caros deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Está bem? Logo em seguida, a lei vai lembrar que os profissionais de educação devem ter uma carreira digna e remuneração condigna da sua própria profissão. Então isso é lembrado por lei. E aí, gente, ela vai entrar linha por linha falando um pouco sobre o Fundeb, o que seria o Fundeb? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então ele vai falar sobre o Fundeb, os mínimos necessários, os percentuais, como funciona o fundo. Basicamente todo município, estado e Distrito Federal, eles têm que tirar uma parte dessa arrecadação para a educação, mandar para esse fundo junta todos os fundos, junta todas as verbas dos estados, municípios, etc., num fundo só, e ele faz a redistribuição conforme o número de crianças que haja, adolescentes, etc., que haja em cada município e estado. É uma repartição desse bolo. Tá? De forma que tenta ser justa devido ao fundo. Essa função do fundo, ser justo na distribuição dos recursos por lugares que às vezes por si só não poderiam alcançar esses valores. O artigo 213 é outro que eu gostaria de ressaltar. O que ele diz? Que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. E muitos de nós, muitas outras pessoas teriam vontade que parasse aí. Mas fazer o que? A Constituição continua. Ela diz que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei.
desde que haja algumas condições, que elas comprovem finalidade não lucrativa, que elas destinem o seu patrimônio, caso fechem, a uma outra escola comunitária, filantrópica, confessional ou ao poder público, e ainda que elas possam aplicar essas verbas em bolsas de estudo para ensino fundamental e médio, ou atividades de pesquisa, extensão e de estímulo e fomento à inovação. Umas exigências para que essas escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas possam receber recursos públicos, tá? Isso é o que diz o artigo 213. O artigo 214 vai lembrar a importância de que se construam planos decenais de educação, planos nacionais de educação com duração decenal, melhor dizendo, né? Então, planos nacionais de educação com duração de 10 anos. Nos últimos nós tivemos o até 2014, depois tivemos o de 2014 a 2024, teríamos um outro agora, mas por força de lei, porque a sociedade não se organizou, lamentavelmente, um puxão de orelha para a sociedade, existiu uma lei prorrogando a validade do Plano Nacional de Educação atual até 2025, dezembro de 2025. Mas a lei pede para que haja um plano a cada 10 anos, pedindo erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica no país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto, e que seja um plano real. É o que a gente torce, né, gente? Para que seja um plano real, execuível, aplicável e que fale diretamente para as condições reais da nossa educação. No artigo 215, ele vai falar um pouco da cultura. Esse eu não vou nem passar muito, mas assim, deem uma olhadinha. O artigo 215, a partir dele, ele vai falar da cultura, que também se alia à educação nesse mesmo capítulo da lei. Mas importantíssimo, diz que o Estado deverá proteger as manifestações culturais, a cultura popular, a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, e a importância de se tomar cuidado para que se garanta a conservação do patrimônio público. A partir do artigo 217, como eu disse, vamos ver um pouquinho do desporto. O capítulo na Constituição colocou junto, então, a educação, a cultura e o desporto. E ele diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. E aí vai dar várias exigências para que esse fomento aconteça. A partir do 218, ele vai lembrar que o Estado deverá promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação científica, tecnológica e a inovação. Realmente, educação, a vida em sociedade, a cultura, sem dúvida alguma, precisam ter como companheira, abraço dado, assim, da ciência, da tecnologia e da inovação, sobretudo para o século em que estamos vivendo. Lá, a partir do artigo 220, vai falar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Então, gente, ele diz que não deverão sofrer quaisquer restrições à expressão, o pensamento, a criação artística, a criação da pessoa, seja artística ou não, e a informação. Agora, claro, cuidado com isso. Às vezes as pessoas leem isso e dizem, não, então não pode ter nenhum cerceamento de expressões. Eu posso falar o que eu quiser aqui agora, posso sair, inclusive, falando coisas que não devo, xingando. Não. Tudo isso está submerso à lei maior, que exige respeito, solidariedade, dignidade das pessoas, etc, etc, etc. Então, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação são livres, sim, e não sofrerão restrição, porém, estão sujeitas à lei brasileira. Está bem? Vai falar um pouquinho sobre a propaganda, os limites que ela deve ter, a conscientização que ela deve propor, sobretudo quando for de produtos nocivos à saúde, da posse ou abertura de emissoras de rádio e televisão, o que elas podem, o que elas não podem, o regime de concessão, que o Estado, no caso o Poder Público da União, tem que autorizar essa existência.
E a partir do artigo 225 da Constituição, que tem ligação conosco, ele vai lembrar sobre a importância do meio ambiente. Tema atualíssimo esse, não é? E nós, escola, nós educadores, não podemos jamais pensar em ficar fora dessa discussão e dessa conscientização e desse trabalho para com os nossos alunos. Está bem? Então, o artigo 225, olha que lindo que ele diz. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então aquilo, quando eu não preservo, quando eu estrago alguma coisa ligada ao meio ambiente, estou estragando a mim mesmo, eu estou estragando e prejudicando não só a mim e a quem está pertinho, mas toda uma coletividade, porque o meio ambiente é um patrimônio de todos. Então muito bacana o que diz o artigo 225 e alguns seguintes da nossa Constituição. Lá no meinho ainda vai dizer sobre as terras devolutas, o que pode ocorrer com elas quando isso acontecer, para o que elas podem ser utilizadas, as usinas, como elas devem ser localizadas ou não, como elas podem ser instaladas ou não de acordo com os locais que elas existirem. E no 226 vai falar de novo da família, e depois da criança, do adolescente, do jovem, vai falar que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Vai falar sobre casamento, sobre união civil estável, vai falar sobre casamento religioso, vai falar que o Estado tem que sempre proteger a família como uma unidade básica da sociedade. Algumas coisas ligadas à proteção dessa célula. E aí sim, no 227, perdão, eu até comentei antes, mas realmente no 227 ele vai falar da proteção, da primazia nos direitos e proteção das crianças e dos adolescentes. Para quem estudou a 9394 de 1996, a LDB viu que esse tema aparece lá em mais de uma vez, e para quem estudou a Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, também viu que ele aparece lá como exigência, né? Esse tema na educação. Então o artigo 217 vai dizer um pouco disso, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá bem? Ou seja, é dar à criança o lugar que ela merece e ao adolescente o lugar que eles merecem, de prioridade nas nossas vidas. Temos que protegê-los. E nessa proteção, no caso nós educadores, trabalharmos constante e diariamente ou semanalmente os temas ligados aos direitos da criança e adolescente em nossas escolas. Não precisa o diretor, ou governador, ou prefeito, ou secretário mandarem que a gente faça isso. Isso deve ser tema constante de nossas aulas e nossas atividades didático-pedagógicas. E aí, no artigo 228, ele lembra que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Então, é duro, alguns educadores às vezes falam algumas coisas que até nos assustam, né? A vontade de punir, a vontade de mandar embora, a vontade de expulsar. Então, a lei lembra que são crianças e adolescentes em formação. Tem lei para eles sim, tem inclusive quem lhes aplique penalidades, mas deixa isso a cargo de quem possa aplicar, quem é competente para isso, em geral, o senhor juiz. Nós orientamos, nós tentamos, nós falamos, nós gostamos, nós pregamos e vamos fazendo a nossa parte. E aí o artigo 228 lembra, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. E no caso temos coisas no Código Penal, temos coisas no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, e no 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Bonito isso, né? É nosso dever, cuidar das crianças e as crianças depois cuidar dos pais.
Enfim, gente, eu tenho consciência de que eu só pincelei algumas coisas. Salientei as coisas mais ligadas à educação, mas só pincelei de certa forma. Mas assim, de cada pincelada, que vocês possam ir lá e dar uma olhadinha com mais vagar, até o dia que vocês precisarem aplicar esse conhecimento de alguma forma, seja na prática, seja num exame, numa prova, numa aula, numa palestra, enfim. E aí vocês vão olhando a cada dia para fortalecer um pouquinho esse conhecimento, tá bom? Desejo de coração que tenha colaborado um pouquinho com essa lembrança e que vocês possam ter êxito naquilo que fizerem, em todos os sentidos, tá? Um abraço enorme, professor Camargo, boa noite. Sim, e como nós íamos nos embriagar de um pouco da Constituição, então eu vim com essa camisa cor de vinho, para nos embriagarmos da Constituição, tá bom? Abraço, gente, professor Camargo.